Eu gosto muito, uma vez eu ouvi uma mensagem do Hernandes Dias Lopes sobre vocação pastoral, né? E eu achei muito legal a definição que ele dá, né? Que vocação pastoral são algemas invisíveis. Você não tem como ocorrer, lógico, né? Mas é aquilo ali que tá em você e você sabe que o Senhor te chamou para aquilo, né? Ele até fala assim, não é quando você tentou a medicina não deu certo, tentou direito não deu certo, tentou aquilo não deu certo, você é pastor, não é o contrário, né? Quando você poderia fazer qualquer uma dessas coisas, mas você sabe... Com direito tem uma história interessante. Eu estava no final do 3º ano de direito e eu gostava do direito, né? Ia bem, tirava boas notas, os professores diziam, cara, você vai arrebentar nessa área, tinha possibilidades. Tinha até uma irmã da igreja que era professora na universidade, falou, não, você tem facilidade e tal, não sei o quê, tem um caminho preparado para isso. E eu estou feliz da vida. Eu já estava casado nessa época. E aí, uma madrugada, antes eu ia para a faculdade pela manhã, Deus me acorda, né? E eu senti muito, mas muito claramente Deus me dizendo assim, aquelas coisas que parece que é uma voz audível, não é, mas você sabe que é Deus falando com frases muito claras assim. Deus falou, então, se você quiser continuar esse caminho, eu vou te abençoar. Porque as pessoas me perguntavam, o que você vai fazer? Você vai advogar? Eu dizia, não, eu não quero advogar. Talvez dar uma aula de vez em quando, é bom para o conhecimento, tal, mas... E de fato eu não tinha muito no coração ter uma carreira, porque eu já estava muito envolvido na igreja, no ministério e tal. Deus falou, se você quiser esse caminho, eu vou te abençoar. Se você quiser dar aulas, eu vou te abençoar. Se você quiser alguma coisa, mas eu tenho um caminho melhor. E eu entendi isso de Deus numa madrugada, falei com a minha esposa, falei, olha, Deus falou comigo. E ela falou, ok, eu estou junto com você. E eu lembro que nesse dia eu fui lá e falei com as pessoas, falei, olha, vim aqui trancar a matrícula. E as pessoas falaram, mas o que está acontecendo? Você não pode pagar? Eu falei, não, está tudo certo. Mas o que aconteceu? Você tem boas notas e todo mundo gosta de você e tal, e eu tinha uma certa facilidade, né, com as pessoas, com a universidade, com tudo. Eu falei, não, é um outro caminho que Deus me falou hoje pela manhã. E de fato eu saí daquele lugar como se não tivesse, assim, feito parte. Assim, sem nenhum peso, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, com paz, com alegria, e dizendo, ok, Senhor, é por aqui. É muito interessante. Algemas invisíveis. Algemas invisíveis. O Senhor chamou. Até porque eu brinco assim com a galera. Uma vez eu estava na farmácia e um rapaz me procurou e falou, né? Ele era esposo de uma moça que a gente conhecia, então eu não conhecia ele. Ele falou, eu sou esposa da fulana. Eu falei, poxa, que legal, tal. Como é que ela tá? Tá bem e tal. Inclusive a gente tá morando em tal bairro e comecei uma igreja. Eu falei, é mesmo? Ele falou assim, cara, sempre foi meu sonho ter uma igreja. Aí, eu lembro que eu pensei na hora, eu falei, meu Deus, que sonho é esse? Como assim, né? Porque o chamado pastoral é isso, assim, ou é uma vocação, um chamado de Deus, ou é uma loucura. Porque é extremamente desafiador, insalubre, estar envolvido com o problema das pessoas, com a dor das pessoas constantemente e com uma tarefa impossível. Transformação, conversão é impossível, o que é a nossa missão, só o Senhor pode fazer. Então, assim, precisa haver claramente um chamado para que alguém se envolva, senão é algo terrível na vida de uma pessoa, né? Aquele que não foi chamado querer se envolver nisso, né? A força do braço não consegue realizar nenhuma obra para Deus, né? Nenhuma obra, só produz Ismael, né? Só obras da carne. E você chegou a pensar outras coisas? Você já chegou a pensar, poxa, que você é um engenheiro, acho que você é um advogado? Você chegou a mirar em outras coisas? Cheguei. Eu tinha na minha mente assim muito claro, né? Eu falei, eu vou trabalhar circularmente e vou ajudar na igreja. Porque assim, acho que até o contexto que eu vim, eu pensava muito sobre algumas questões de pastores, de filhos de pastores e tal.
E a minha época, não sei Os se seus hoje... pais chegaram a ser eram pastores? Não, meu pai era presbítero, minha mãe muito envolvida, mas o meu avô, sim, ajudou a fundar algumas igrejas, porque isso foi década de 50, então ele não tinha uma formação teológica, até porque naquela época não tinha muita facilidade, mas eu lembro que as histórias que me contaram é que ele pregava e se juntavam pessoas, formavam igrejas. Era um pregador. Então eu sempre pensei, eu não quero trabalhar em igreja, não quero ser tempo integral, porque sempre tem nesse processo, quando a gente tem um chamado, sempre tem alguém falando, você é um pastor, você é um pastor. Então, desde o primeiro momento na igreja presbiteriana e posteriormente também. E aí eu comecei eu sempre trabalhava numa empresa, depois eu pensei em empreender, fazer algumas coisas. Eu tenho curso de joalheria, de gemologia, de lapidação de pedras, fiz direito, embora eu não terminei o curso de direito, porque eu já estava envolvido com o ministério. Então você chegou a cursar direito. Mas não teve jeito. Assim, eu me lembro que aconteceram coisas que Deus falou comigo de uma forma muito forte. Né? Eu recebi em 92 um convite para ser ordenado e para trabalhar na igreja de tempo integral. E eu resisti. Eu falei, não, olha, tudo bem, eu estou aqui, eu ajudo e tal, mas eu tinha resistência com isso. Eu falei, cara, eu não quero. Talvez a minha experiência de ver os pastores sofrendo até com dificuldade, né? A época era diferente, o pastor normalmente tinha um salário pequeno, difícil, e tinha que fazer outras coisas, às vezes a família sofria, né? O pastor era aquele missionário que desbravava, né? E ia nos sítios, fazendas, enfim. E aí, mas em 92 houve esse convite, e eu falei, olha, não, eu não estou muito afim disso não. Mas comecei a ser pressionado por Deus. Onde eu ia tinha alguém falando, tinha uma palavra. E eu lembro que eu estava num culto e minha irmã estava à frente, culto de oração, assim, de semana. E eu lá quietinho, tipo assim, tô aqui só para ouvir a Deus, né, tentando entender, e tinha aquela pendência, eu tinha que dar uma resposta. Essa irmã me chama à frente, você aí, vem aqui, me chama lá. E eu já pensei, acho que é algum pecado que eu não confessei, ela vai falar aqui na frente alguma coisa. Eu fico na frente da igreja, olhando para os irmãos e achando que ela ia falar. Ela não fala nada, ela continua ministrando. E eu ali parado, e pensando, o que eu estou fazendo aqui, né? Daqui a pouco ela vai falar, e ela continuou. E me deixou plantado lá, olhando para as pessoas. Ela mandou você virar para a igreja? Virar para a igreja. Então eu fiquei ali sem saber o que está acontecendo. Ela vai usar algum exemplo, né? Me chamou para... Às vezes acontece isso, né? Mas ela me deixou lá. E eu fiquei pensando, fiquei quieto. Depois de um tempo ela falou, então, vira para mim e diz, olha, eu não queria fazer isso que eu estou fazendo. Normalmente eu não faço isso, mas Deus me pediu para chamar você e colocar aqui você na frente, para que você ficasse de frente para a igreja, porque Deus tem um chamado para você, Ele tem um rebanho para você pastorear, e Ele quer que você faça isso, e Deus está te falando já há muito tempo, e se você não assumir isso, Ele vai levantar outras pessoas, o trabalho vai ser feito, mas Deus te chamou, e esse é o tempo, você tem que parar de resistir. Eu falei, ok. E eu lembro que eu trabalhava com o meu irmão à época, a gente tinha uma pequena oficina, a gente fazia nessa linha de fazer joias e tal, e eu falei, olha, eu não sei o que vai acontecer, falei, eu estou indo para a igreja, me fizeram um convite, não sei o que eu vou receber, ou como que eu vou trabalhar, mas eu estou deixando aqui com você, e eu vou para lá. Não precisamos nem se preocupar com o negócio aqui, fique com o negócio e eu vou para lá. E assim eu fui ordenado em 92, e foi o mesmo ano que eu casei também, que eu já estava noivo, né, da minha esposa, Érica, hoje 33 anos de casado, né, já tem uma jornada, e assim começou, né, eu entendi claramente, e quando eu fui para a igreja também, eu lembro de ter feito uma oração, e isso prevalece até hoje. Eu disse, Deus, eu sei que o Senhor é quem me sustenta, né, então eu falei, eu vou servir aqui na igreja local onde eu estou, e eu nunca vou citar e nem vou me preocupar com o meu salário ou com o que eu vou ganhar. O Senhor é quem me sustenta. Se a igreja puder me sustentar, amém. E se não puder, o Senhor vai me dar algum caminho, mas o Senhor é quem me sustenta. E de fato foi assim, né? Desde aquele momento eu nunca perguntei quanto eu ia ganhar ou quanto não ia, enfim. E Deus sempre nos sustentou e
permanece isso até hoje. Muito bom.